Hey, what's up? Mr. Teacher Paulo aqui para o plantão de dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, assista esse vídeo até o final, que pode ser que a dúvida do seu colega seja também a sua dúvida. Essa live vai ficar salva. Se você está assistindo agora, é porque ela ficou salva. Então, vamos lá. Ladies and gentlemen, boys and girls, como diz a Disney e a nova intro do Matias. Vamos às suas perguntas. Vou ficar aqui esperando. Faça suas perguntas relacionadas à aula. Você me fala, professor, na aula X, a gente percebeu que tem isso e eu não estou conseguindo entender a respeito disso. Qualquer outra dúvida, coloca aqui também nos comentários que as melhores perguntas eu vou ler e a gente responderá. Vamos lá. Boa tarde. Quero saber se no inglês da vida real temos que saber todos os números ordinais mesmo. Já observei que eles não falam, apenas soletram os números. Pera. Eu não entendi muito a sua pergunta, não. Vamos lá. Vou responder a primeira pergunta, eu não vou responder o comentário. Quero saber se no inglês da vida real temos que saber todos os números ordinais mesmo. Depende qual que é a sua vida real. O inglês na vida real do Paulo é diferente do inglês da vida real do Lucas, da Maria, do João. Então, se você estiver trabalhando com números, se você morar em algum país e for trabalhar e você tiver que trabalhar com números ordinais, você vai falar todos os números ordinais. No contexto normal, se você não trabalha com números, você vai precisar saber dos números ordinais até o 31º, possivelmente, né? Se você estiver falando de dias, você tem que saber só até o 31º, que são os dias do mês. Se você trabalha em algum lugar, ou se você vai falar sobre algum prédio que tenha não sei quantos andares, aí sim é bom você saber até, sei lá, 200. Se você trabalha agora com alguma posição em algum ranking, você precisa saber qual que é a posição octocentésimo blaster. Então, teoricamente, até o 31º é algo que você precisa saber sempre, que é para falar os dias do mês, né? Você nasceu quando? Ah, eu nasci no dia 31, não é dia 31. É 31st. Então, mais ou menos isso. Depende de qual vai ser a sua vida real, qual que é o seu contexto. Se o seu contexto só é falar dia do mês, a única vez que você vai falar sobre posicionamento de algum ranking ou de coisa, vai até onde você tem que falar. Próxima pergunta. Pergunta do Fernando Sabino. Minha dúvida é a seguinte: eu sou iniciante e estou revendo as aulas muitas vezes. E estou absorvendo o ensino, tá muito legal. Aí eu pergunto: vou primeiro aprender a falar e após entender o que me. Aí eu pergunto: vou primeiro aprender a falar e após entender o que me falam? Peraí. Bem, respondendo a pergunta de Fernando, o que você vai aprender primeiro? Isso não tem como eu responder, porque depende da sua assimilação. Tudo depende do senhor, seu brain, que é o seu cérebro. Então, o que é que você está fazendo com mais louvor? O que é que você está fazendo com melhor dedicação? Você está se dedicando mais, porque no curso tem os 4 pilares, né? Quem são os pilares? Que é a base do ensino de qualquer idioma. Português, inglês, espanhol, mandarim, árabe. Ouvir, listening, speak, falar, excuse me. O reading, que é a leitura, e o writing, que é a escrita. No curso você tem esses 4, tá? Se você quer se comunicar, você precisa ficar ligado no listening, que é o ouvido bom, e no speaking, que é a fala. Não tem como você falar se você não escutar. Então, se você quer falar primeiro,
Você vai ter que escutar muito. Não existe a possibilidade de você começar primeiro falando para depois entender. Você tem que entender para falar. Não quer dizer que o seu listening vai ser melhor do que o seu speaking. Pode ser que não seja. Por exemplo, ele é, mas você não consegue colocar em prática, né? Essa que é a grande questão. Talvez por questões gramaticais. Mas vamos lá. O exemplo do Paulo, seu professor. Eu falava inglês meio igual uma lesma, parecia uma lesma falando, mas eu falava. Então, digamos que eu tinha um certo nível de fluência, né? Porque uma lesma, por mais que ela seja devagar, ela é fluente, ela não para, né? Ela vai devagarzinho, mas ela segue o caminho dela. Então, a fluência não é velocidade. Velocidade é adolescência, né? Quem fala rápido é porque ou é rapper ou é adolescente, ou tá querendo aparecer. O nativo fala normal, só que a gente não está acostumado com o normal. Então eu falava devagar, mas eu tinha uma certa fluência. Porém, o meu ouvido era bom para conversas, se eu estivesse conversando com um nativo, se eu encontrasse algum nativo, ou alguém que falava inglês muito melhor do que eu fazia isso, algum professor que eu encontrava, amigo, professor do meu amigo, porque eu não fazia aula. Então eu encontrava, às vezes eu ia no curso da minha amiga e escutava o professor conversando com ela. Então, principalmente em filmes, músicas, o meu ouvido não era bom. Não era bom. Então eu tinha teoricamente uma fala decente, mas o listening eu me cobrava que não era uma coisa muito boa. Então depende do que você vai se dedicar. Como eu percebi que a minha falha era justamente no listening, não era uma falha, mas era como é que eu posso dizer, uma cobrança minha, pessoal. Como eu vi que o meu lado mais fraco era o listening em relação a filmes e sei lá, música, que não fosse uma música romântica, uma música mais agitada e barulhenta, o que eu comecei a fazer? Comecei a assistir mais filme e comecei a ouvir mais música que era fora do meu padrão. Então, se eu estivesse gostando muito de Backstreet Boys, eu ia começar a ouvir sei lá, um 50 Cent, que fala muito mais rápido. Então, é tudo questão do que é que você está fazendo. Se você está se dedicando mais para o listening, quer dizer que as outras três áreas vão ficar meio que deficientes, sei, com fraqueza. Então, olha o que você quer fazer da sua vida. Ah, eu quero falar, mas eu também quero ouvir. Ah, eu quero ter os dois bons. Ah, eu queria os quatro, né? Porque o certo é ter os quatro. Estuda os quatro. Beleza? Minha resposta de 15 horas. Pra falar uma coisa simples, mas tudo bem. É porque não é só uma pessoa que tá assistindo o vídeo, né? Luzia Pires pergunta, teacher, na aula 2 da casa, inglês real na casa, parte 2, o que é lawn? É gramado. Lawn é o gramado. Por exemplo, lá em Brasília, capital do nosso país, existe aquele prédio que é um H, né? São aquelas torres que são conectadas, onde fica o Congresso Nacional. Mesma imagem de Brasília que todo mundo conhece. Vocês já perceberam que na frente de Brasília tem um gramado bonitão? Aquilo é um lawn. Então, gramado, lawn. Grama, a planta se chama grass. Você não vai falar aqui na frente da sua casa tem grass. Se você fala que tem grass, a pessoa vai falar, não, sério? Porque toda casa que tenha um front yard, que a gente chama, front yard e o backyard, então no front yard vai ter grama. É óbvio, porque a grama é a planta que está no gramado. Então, o gramado é um lugar fechado que você estabeleceu para ter grama. Então, por exemplo, um campo de futebol, você não vai chamar um campo de futebol de lawn, mas o que tem no campo de futebol é um gramado. Não é verdade? O gramado do Maracanã é um lawn, ok? Driveway é a calçada. Não, de maneira nenhuma. Driveway é aquilo que fica... Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Inglês da vida real. Só instantes.
Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, boys and girls. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Minha janela. Isso aqui é ao fundo da minha casa. No fundo da casa, aqui embaixo, eu estou exatamente em cima da garagem. Ok? Aqui tem garagem, aqui embaixo, aqui, ó. A porta da garagem é aqui, ó. Toda essa parte aqui é o caminho que eu vou dirigir até entrar na minha garagem. Entendeu? Todo esse caminho aqui, desse lado ou desse lado, por que eu não fiz isso? Muito mais inteligente. Essas duas faixas aqui se chama driveway, que é o caminho que você vai dirigir para dentro da sua garagem. Então, toda casa que tem garagem, somente a casa que tem garagem, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, deve ser em alguns países da Europa, isso se chama driveway. Olha o caso dessa casa aqui na frente, ó. Não dá para ver? Tá com a telinha? Mas ali na frente não tem uma driveway, porque a driveway dele é lá do outro lado. Tá vendo? Ali é o backyard dele, é o quintal dele. Se eu chegar e for falar que isso daqui, a planta do chão é grass, tá certo. Como isso daqui é um pedaço de gramado, isso daqui seria lona. Então não pise no lona, não pise no meu gramado, porque eu pago para arrumar essa grama e eu pago para arrumar aquela grama. Então não pise no meu lawn. Esse é o meu backyard, tá? Que seria o meu quintal. Como vocês podem ver, eu não tenho quintal, não tem, como é que fala? Fence, não tem cerca. Então, a minha casa é uma casa sem quintal, porém eu tenho uma driveway com uma garagem na casa. Graças a Deus. Garagem é uma coisa muito importante. Quem sabe mostra ao vivo. Que isso, hein? Viu a casa do teacher, pelo menos no fundo. Conseguiu entender? Espero que sim. Calçada se chama. Desculpa, calçada se chama. No inglês americano, sidewalk. Você vai andar ao lado da pista. Então é sidewalk. Sidewalk. É calçada no inglês americano dos Estados Unidos. No inglês britânico, eles chamam de pavement. Que por um acaso, pavement é o pavimento que cobre a pista, que é o asfalto, como se fosse isso. Pergunta de Sara Puga. Aula do inglês no aeroporto. Have the bags been with you at all times? Por favor, fala sobre esse have, fazer a pergunta. Sarinha, isso se chama present perfect. É aquele que todo mundo tem medo e que não precisa ter. No 6º módulo você vai aprender exatamente por que esse have está fazendo pergunta, com mais detalhes. Vou te explicar agora de uma maneira bem rápida, obviamente, porque é um montão de dúvidas. O have você aprendeu no início do curso, que é can I have? Posso comer, beber ou tomar. Você conhece também o have de ter. I have a cell phone. Eu tenho um celular. Porém, quando nós entramos em um ponto gramatical, o have no presente perfeito e nos outros tempos perfeitos, ele significa a mesma coisa que o do no do you speak English, ou seja, nada. Ele é apenas um verbo auxiliar. No caso do present perfect, por ser um verbo auxiliar, ele não vai ter tradução na pergunta, né? Pode ser que que o português ficaria sem sentido. Você pode até utilizar o have na resposta numa frase afirmativa do present perfect ou negativa. Na pergunta, não. Então, nada mais, nada menos é do que uma função gramatical para fazer uma pergunta. Então, é como se fosse assim.
As malas estiveram com você todo o tempo? Ok? Então, have, no present perfect, não se traduz, porque ele é um verbo auxiliar. Não se traduz. Porém, em algumas situações, a pessoa que não fala inglês não vai entender. Então, na afirmação ou na negação, talvez você tenha que colocar o have como ter. Então, eu tinha tido a oportunidade. I have had the opportunity. Então, depende de quem está ouvindo você. Se for uma pessoa que já fala inglês, você não vai precisar de tradução. Então, eu não traduziria o have. Módulo 6 tem mais ele explicado detalhadamente, bonitinho. Luzia Pires pergunta: Physician é um médico normal? Queria saber. Sim, ele é um médico normal. O que é um médico normal? Physician. Definição de acordo com Merriam-Webster. Physician, uma pessoa, a person skilled in the art of healing, especially one educated, clinically experienced and licensed to practice medicine, as usually distinguished from surgery. One exercing... Digamos que um physician é um médico normal. Physician. Então, physician é médico. O doctor, digamos que é um apelido que eles deram pro médico, porque na verdade ele só é doctor se ele fizer o doctor's degree. Então, é igual no Brasil, você chama um médico de doutor só porque sua avó te ensinou a chamar um médico de doutor, porque doutor é só quem faz doutorado. Se não tem doutorado, deram esse apelido para ele. Que nem com advogado, por, sei lá, respeito cultural. Cris Barbosa, estou tendo dificuldades para entender os diálogos em inglês das aulas. Busco no dicionário, mas mesmo assim tenho dificuldades. Como posso melhorar nisso? Obrigado, Cris. A sua pergunta é extremamente importante, vai ajudar muita gente. Senhoras e senhores, diálogos não são frases soltas, eles são frases contextualizadas. Por serem frases contextualizadas, vocês vão encontrar não somente palavras neles. Como no português nós usamos expressões idiomáticas o tempo inteiro, e gírias, palavras que quem é do norte não entende o que quem é do sul do Brasil fala. Então, o que a gente faz? Uma outra, preste bastante atenção. Meu Deus do céu! Preste bastante atenção. Não utilize o Google Tradutor. O Google Tradutor não traduz expressão idiomática. Porém, utilizem sempre o Google Pesquisa. Como assim, professor? Você abre a sua internet, vai abrir a página do Google, google.com. Aquilo é o Google Pesquisa. Então, por exemplo, digamos que você se deparou com a palavra... Meu Deus do céu, deixa eu ver uma palavra. Uma frase. I cannot make ends meet. Aí tu fala, meu Deus do céu, esse cara tá falando árabe. I cannot, eu sei que é ou não. Make, eu sei que é fazer. End é final. E meet é encontrar, reunião. Cara, o que tem a ver? Eu não posso fazer reunião? Não, não é isso. Aí o que você vai fazer? Procurando no dicionário vai sair justamente isso que eu acabei de te falar, uma coisa totalmente sem sentido. Mas I cannot você já sabe que eu não posso. Make ends meet é uma expressão. Make ends meet. Aí você vai pegar aquela expressão que está no vídeo, no diálogo, vai colocar no Google. E quando você estiver escrevendo make ends, o Google já vai sugerir make ends meet. Aí você vai e escreve make ends meet meaning. M-E-A-N-I-N-G. Que é what is the meaning? Qual é o significado? O que significa? Ou definition, que é a definição. Pronto. Descobriu a mágica. É aí que você vai entender aquilo que o dicionário não te explica. Então, make ends meet, definition. O site que vai mostrar, vão abrir sites de dicionários. Então, procure nos sites tipo respeitado, como Oxford, Cambridge, vai aparecer um tanto de site, tá?
Não veja em Urban Dictionary, não, porque lá é o povo que coloca da contribuição e tem muita porcaria sendo falada lá. Então, entre nesses sites e tente entender o que o site está dizendo. O que o site está dizendo vai estar em inglês também. Aí é mais uma oportunidade para você continuar estudando. Então, o Make Ends Meet vai te fazer estudar muito mais. Tá entendendo? Então, assim que é. Dificuldades, você vai ter no curso inteiro. Mas é justamente lá na frente, quem já está na frente já sabe disso, existe o método MTP, que não é Mr. Teacher Paulo. É a melhor técnica de pesquisa, que também é Mr. Teacher Paulo. É a sigla da marca. Mas o que é a melhor técnica de pesquisa? É justamente isso. Quando você chegar lá, você vai descobrir maneiras de pesquisar coisas. E uma delas é essa. E voltar, e fazer por onde, voltar de novo. Mas é bem legal. Espero que eu tenha te ajudado. Não fique somente no dicionário. Mas não vá para o Google Tradutor, vá para o Google pesquisar. Sara pergunta, mesma aula, did anyone give you anything to carry for them? O did já puxando para o passado, o verbo fica no presente, é isso? Please, me esclarece esse babado. Não. Olha só. Uma coisa é o que a gente traduz para o português. A tradução para o português ela é feita de acordo com a nossa rotina do idioma. Então, por exemplo, se você fala no Brasil, poxa, eu estou amando isso, você não vai falar isso em inglês. Porque em inglês, a regra do inglês é sentimentos, emoções que são incalculáveis, não são ações, são verbos, mas que não são de coisas que você faz, são sentimentos. Você, gramaticalmente, não vai trazer com gerúndio. O brasileiro é o único que tem gerundismo em excesso no universo inteiro. Português de Portugal, que é onde surgiu o nosso português do Brasil, ninguém usa ing. Tipo assim, só em casos específicos. A gente usa ing o tempo inteiro. Então, numa tradução para Portugal, a pergunta seria: o que você está a fazer? O que você está a fazer? Numa tradução para o inglês, para o português do Brasil, vai ser o que você está fazendo. Beleza? Tudo bem? What are you doing? Então a nossa seria mais próxima do inglês. Agora, no caso, eu estou amando, o cara fala I love it. Se for para Portugal, vai ser eu amo isso. Se for para o Brasil, eu estou amando isso. Então, tudo é questão de tradução. Voltando à sua pergunta e ficando somente no inglês, existe uma grande diferença entre a pergunta de antes, have anyone, e did anyone. Quando você fala have anyone, have you, cadê? Deixa eu voltar para a sua pergunta. Pergunta anterior. Have the bags been with you at all times? Ele está usando o present perfect pelo motivo muito simples. Quando você usa o present perfect, você quer saber da ação. E qual que é a ação? A mala, a sua bagagem, ficou com você o tempo inteiro? Ficar com você o tempo inteiro é o mais importante. Por isso se usa o present perfect. O present perfect é algo que começou lá atrás, você fez suas malas no Brasil e você ficou com ela até agora. Se tem isso, essa conexão entre o passado e o presente, você usa o present perfect. Já o outro caso, que você fez a mesma aula, mas uma pergunta com o did, aqui em nenhum momento poderia ter sido usado o have. Have anyone given you anything to carry for them? Só se isso estivesse acontecendo no meio do caminho. Então a ideia é que ele te pergunta, did anyone give you anything to carry for them? Quer dizer que lá atrás, quando você saiu do seu país, alguém colocou alguma coisa na sua mala? Te deram alguma coisa para você colocar? Então fica bem claro nessa hora qual a diferença do have, fazendo a pergunta, pro did, tá? Gramaticalmente, eles mostram justamente isso. O did anyone, ele quer saber se lá no passado alguém fez alguma coisa para você. E o have, ele quer saber se desde o momento que você fez sua mala até agora, se alguma coisa aconteceu ou mudou. Júlia Campos Souza, eu não entendo na hora da tradução o significado de some e any. Bem, tem um vídeo meu no YouTube que você pode
Me pergunta no grupo do Telegram, que eu vou te passar ele. Ele é um vídeo bem velho. E eu falo justamente sobre isso. Some, any e no. Você tem que anotar, não adianta só chegar aqui e te dar uma explicação, porque a explicação precisa de anotação. Então assista esse vídeo, me peça depois no grupo, por favor, Júlia. Então, teoricamente, o some, ele é alguma coisa, né? Algo. O any também é algo. Só que o some, a gente geralmente vai utilizar em frases afirmativas. I'll drink some water. Eu vou beber alguma água. Se eu, por um acaso, uso o any, que também é alguma, nesse caso, vai ficar bem diferente a tradução. Eu vou beber uma aguinha. I'll drink some water. Seria alguma água, né? Se eu falo I will drink any water, esse any para de ser alguma e passa a ser qualquer. Então, na afirmação, o any se transforma em qualquer. Eu vou beber qualquer água. Pode ser água do esgoto, água da pia, água que foi utilizada antes em outras coisas. Pode ser água com gás, pode ser água mineral. Então, na afirmação, o some é algum e o any é o qualquer. Na negativa, o any é usado. Você não vai falar I don't have some money. Você vai falar I don't have any money. Que aí ele se transforma mais uma vez em, ao invés de ser algum dinheiro, eu não tenho algum dinheiro, ele se transforma em eu não tenho nenhum dinheiro. O any e o some também são usados na pergunta, só que mais uma vez, eles podem até ter tradução em algum momento igual, mas sempre vai ter modificação neles de acordo com o local que eles estão. O any na pergunta é Do you have any friends? Você tem algum amigo, você tem amigo, ele que é o certo para fazer a pergunta. Do you have some friends? Geralmente, quando eu faço essa pergunta que não seria certinha, gramaticalmente, eu tô querendo que você já me dê uma resposta positiva, tipo, pô, cara, do you have some friends? Tipo, tem, não tem? Mas a gente não usa nesse contexto. A gente usaria mais o some e o any em uma mudança quando você está pedindo alguma coisa. Can I have some water? Então, quando você faz algum pedido e você quer uma resposta positiva, você vai utilizar o some. Se você pergunta mais uma vez usando o any, can I have any water? Aí eu posso beber qualquer água, né, que você tiver aí. Então tem essa diferença de um para o outro. Então, se eu só simplesmente te dou a mesma resposta que os seus professores te deram na escola, que o some é para afirmativa e o any é para pergunta ou negativa, você ia errar isso toda hora. Só que com essa leve explicação bem rápida, se você assistir de novo e anotar e assistir o vídeo que está no YouTube, sua vida vai ter um outro sentido. You know a gente utiliza em casos onde eu quero dizer que algo não é para existir, é sem, né? Sem com S, não existe. Então, por exemplo, no parking, sem parar o carro aqui, né? No time, sem tempo, ok? Então, I have no time, eu tenho sem tempo, ou seja, eu não tenho tempo. I have no friends, I have no money, ok? No turn on red, que é a placa, não vire, né? Não é, na verdade, não vire no vermelho, é sem virar no vermelho. Sem virar no vermelho. Então, tipo, não é para você fazer isso. Mas não faz sentido. Não tem que fazer sentido. Você tem que entender o que está dizendo a placa. Né? Não está escrito no turn, é sem fazer aquilo. Então, o no, some, any, no, o no, ele não é, na verdade, não nesses casos. Ele é mais um without, sem, tá? Mas ele também pode ser no numa frase. Não nesse sentido, porque a gente está falando sobre um assunto. Cada assunto tem o seu poder. Se a gente está falando de manga e estamos debaixo de uma mangueira, não estamos falando dessa manga, possivelmente. Estamos falando da manga que a gente vai comer. Agora, se a gente está numa loja e fala se a camisa tem manga, com certeza você não está querendo perguntar se na camisa está estampada uma manga. Isso quer dizer que a camisa tem manga. Tudo tem contexto, igual no português. Né? Por que a bota você calça e a calça você bota? Não faz sentido? Não tem que fazer. Tem que só anotar
e entender que funciona diferente, cada um no seu quadrado. Fernando Sabino, eu posso ir revendo as aulas na regra de 3 e após ir para os outros? Eu só vou para o outro módulo quando eu estiver fera no primeiro. De maneira nenhuma. Nunca fique empacado numa aula. Assistiu 3 vezes. Pô, professor, assisti 3 vezes, não entendi nada. Assisti 10. Tá vendo? Passou 2, 3 dias. Isso num dia só. Passou 3 dias, está na mesma aula, 4 dias, pode sair. Pode sair, porque senão você não vai terminar nem seu curso. E quando você está muito tempo em uma aula, pô, passei 2 dias, 3 dias nessa aula, não estou entendendo. Sai dela. Vaza. A aula vai ficar lá, ela está salva. Por isso que é o bom do online. Ela vai estar salva. Você não entendeu, você vai para o próximo módulo, para a próxima aula, a aula seguinte. Quando terminar o módulo, você volta para a aula que você teve dúvida. E aí eu tenho certeza que aquela aula que você teve dúvida, você vai entender. Por quê? Porque toda aula é conectada. Toda aula do curso English Evolution tem uma lógica para estar ali. Então, e obviamente que a mágica da língua também acontece, né? E não é porque eu sou especial ou a minha equipe é especial, não. Porque, graças a Deus, língua é língua e seu cérebro é seu cérebro e ele vai entender as coisas. Então, você precisa de informação. Então, quanto mais você vai recebendo informação, mais aquilo que parecia difícil se torna ridículo de fácil. Por isso, se você ficar travado numa aula, sai dessa aula, vai para a próxima. Por quê? Porque na próxima aula você vai ter informação que você não tinha nessa. Então, você vai entender aquilo que você não entendeu nessa aula. Quanto mais informação, mais fácil as coisas se tornam. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Então, vamos lá. The captain has turned on. Turn on é ligar. Se eu falo, the captain turned on, eu usei passado simples. Quer dizer que já acabou. Quando eu uso the captain has turned on, quer dizer que ele acabou de fazer isso. Então, senhoras e senhores, o capitão acabou de apertar o botão para apertar os seus cintos. Então, presente perfeito mais uma vez. Has turned on. É simplesmente o presente perfeito. O capitão acabou de fazer isso. Então, quando você usa o presente perfeito, ele dá essa ideia de algo que acabou de acontecer agora. I've done my homework. Homework não, classwork. I've done my classwork. Mr. B, I've finished. I've finished. I have finished. Acabei de acabar. Fiz meu dever. Fiz minha assinatura. Liguei a luz. Não tá no passado no português? No inglês também tá no passado, só que é presente perfeito, porque acabou de acontecer agora. Acabou de acontecer agora. Quando eu uso o passado, somente o ED sem o has ou have, mais uma vez o foco está no... A guerra aconteceu no Golfo do México. Happened. Acabou. Fim. Então, se a guerra está rolando agora no Afeganistão, has started. Sei lá, has changed the course of the history. É só usar o present perfect. E ainda tem o outro que é o present perfect continuous, que vocês vão ver lá no sexto módulo. Alex Rodrigues pergunta: professor, a pergunta é bem geral e refere-se aos vídeos de todo o curso. Percebi diversas formas de como era usado o ING nas frases. Tem alguma dica de como identificar quando o ING tem função gerúndio, substantivo e sujeito? Vou para algumas dicas, anota aí. Respondendo à pergunta do Alex Rodrigues sobre o ING. ING e os seus mistérios. No senhor português, o ING é o nosso NDO, né? É o gerundião, nosso melhor amigo. Português do Brasil, a gente só fala com o gerúndio o tempo inteiro. Se você for atendente de telemarketing, melhor ainda. Senhor, eu estou entendendo e vou estar fazendo a solicitação para que estejamos transformando. No inglês, o ING ele é utilizado em alguns pontos bem específicos. Número 1, para dizer que algo está acontecendo agora. Agora. Nesse momento.
Em algum momento você quer dizer que algo está acontecendo ou estava acontecendo em um certo momento, você usa o ing. Então, o que eu estou fazendo? What am I doing? ing. I am teaching you. Aqui ele está cumprindo a função de presente contínuo. No senhor português, o nosso gerúndio. É algo que está acontecendo nesse momento. Existe o passado contínuo, que é algo que estava acontecendo em algum período que você queria marcar. Estava acontecendo. Então, eu estava tomando banho quando o telefone tocou. I was taking shower when the phone rang. Entendeu? Porém, todavia, contudo, entretanto, podemos utilizar o gerúndio, que é algo que está acontecendo agora, para trazer uma ideia no inglês de futuro. Por isso que você vai ver o tempo inteiro, principalmente nativos dos Estados Unidos e Canadá, falando I'm visiting my mom on Saturday. Traduzindo seria eu estou visitando a minha mãe no sábado. Ué, que dá para entender no português, se a gente traduzisse mesmo, ia dar para entender. Não, eu tô... Os caras nós gerundismo, né? Não, eu tô comprando um apartamento novo mês que vem. Então, é uma ideia de futuro. É algo que você está fazendo daqui a algum tempo. Então, uma ideia de futuro. E existe o futuro também, que vai com ing, que é o to be, going to. Vocês vão ver também depois isso. Mas a sua pergunta foi como diferenciar esse algo que está acontecendo agora de um substantivo e de um sujeito. No inglês, existe o present continuous, que é o continuous form, que é o ing, nosso gerúndio. Porém, no inglês também existe o gerund. O gerund não é gerúndio. E tá cheio de vídeo na internet de professor brasileiro dizendo que gerund é gerúndio. E não é. O gerund, em inglês, G-E-R-U-N-D, é nada mais, nada menos do que quando você pega um verbo e transforma ele em substantivo ou adjetivo. Tá? Então, por exemplo, se você vai começar alguma frase e nessa frase teria que começar com um verbo, você nunca vai começar esse verbo com o TO, o to, né? I like to play. Eu preciso desse to play para virar brincar, né? Só que eu quero dizer brincar é muito bom. Você não pode começar a frase to play is very good. Vão olhar para você tipo, como assim to play is very good? Playing is very good. Que é a mesma coisa. Jogar é muito bom. To swim is very healthy. Não começa verbo com to. Swimming is very healthy. Nadar é muito saudável. Swimming is very good for your lungs. Nadar é muito bom para os seus pulmões. Amar pode machucar. Aí você vai chegar. Amar é to love. To love can hurt. Não é to love. Começou a frase. Então, vai continuar sendo amar. Mas eu não posso começar a frase com o to. Então vira loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Loving can hurt. Música do Photograph, do Ed Sheeran. Por isso que é loving can hurt. Não é amando pode machucar. É amar pode machucar. Então, começou a frase com verbo, o verbo tem que ter ing. Outra regrinha muito importante, que não quer dizer gerúndio, não quer dizer que é amando, dizendo, falando, comendo, é a regrinha da preposição. Se você tiver uma preposição, quem são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, entre, em, para, por, perante, sem, sobre e trás. No português, né? Então, no inglês é a mesma coisa. In, on, at, behind, beside, under, underneath, below, through, whatever, for, essas trem, by, BY, não by de tchau, mas tem a mesma pronúncia. Então, tem preposição e depois da preposição tem verbo,
o seu verbo, na escrita, tem um ing no final. Mas, na sua tradução para o português, vai ser como se fosse brincar. Então, por exemplo, obrigado por assistir. Você não pode, obrigado por é thanks for ou thank you for, ok? Thanks for to watch? Não, porque for é preposição. Se é preposição, sai o to, entra o ing no final. Thanks for watching. Obrigado por vir. Thanks to come? Não. For é preposição. Tem que ter ing no próximo verbo. Então, sai o to. Thanks for coming. Obrigado por vir. Thanks for coming. Tem aquela frase de e-mails. I'm looking forward to... Tipo, a frase é isso. To be looking forward to. Que é uma expressão que significa como se fosse estou esperando. Estou ansioso, né? Mal posso esperar para isso. Então, I'm looking ou I look forward. Pode ser I'm looking ou I look forward to. Esse to é uma preposição. Porque a frase é preposicionada. Aí que é o problema, que às vezes o to ele não vai ser o to do verbo, ele vai ser o to de uma preposição de uma frase. Então, se esse caso é um verbo, você vai ver no e-mail I'm looking forward to meeting you. Não, I'm looking forward to meet you. Não. Ou I look forward to meet you. I look forward to meeting you. Mas isso é uma questão muito mais gramatical e você aprende isso com o tempo e com o módulo 6 em geral. Beleza? Então essas são as regrinhas que vão te deixar com uma paz no coração por um bom tempo. Isso já vai te ajudar muito. Anota isso, senão você vai esquecer em 5 minutos. Beleza? Robson Dantas pergunta, bom dia, professor. Na aula do I Believe I Can Fly, o senhor fala sim. Na aula anterior, tinha anotado appear, como parecer. Sinônimos? Sim, sinônimos. Sim é aparecer no sentido de, pô, isso me parece cilada, Bino. Vai ser o sim. Appear é de aparecer no sentido literal mesmo. Alguém apareceu. He appeared. Mas pode ser no sentido figurado, não somente no literal. Mas é bem mais formal. It appears to me. Parece para mim. Então eles são sinônimos em tradução, em ideia, mas o sim vai ser mais tipo, brother, eu tô sentindo alguma coisa aqui. Não parece certo. Não parece que aquele menino ali tá querendo apontar alguma coisa. Vai ser o sim. Ok? E o appear vai ter um outro contexto mais frontal. Mas são sinônimos. Outra, se outros são sinônimos, do you mind, do you care, do you matter? Bem, vamos lá. Do you mind é você se importa. No sentido, tipo, você se importa se eu faça isso? Você tá aqui... Eu mesmo, eu fui tirar foto com um cara, e aí ele era americano. Aí eu fui colocar a mão assim nele, nas costas dele pra tirar foto. Aí eu perguntei, do you mind? Ele, não, no problem. Tipo, você se importa de eu colocar a mão aqui? Tipo, tem algum problema fazer isso? Do you care? O care é se importar no sentido de realmente se importar com alguém. Tanto que como é que fala, gente? Meu Deus do céu! Caramba. Qual é o nome do jardim de infância? É daycare. O daycare é onde você deixa seu filho e eles ficam cuidando do seu filho o dia inteiro. Então, care, muito cuidado. Então, é você se importar no sentido mesmo de algo que faça alguma diferença no seu interior. Por isso que existe a frase I don't care. É tipo, brother, eu realmente morre, que eu não tô nem aí pra você. I don't care, não ligo. Do you matter? Essa frase é uma pergunta muito descontextualizada, porque ela não tem nada a ver com as outras. Né? Ela pode existir. Pode existir. Do you matter? Tipo, fica meio estranho, bem estranhão. Não quer dizer que seja errado, mas tipo... Do you matter seria tipo, se você importa pra mim. Ela não é errada, mas não parece legal. Não nesse sentido que você colocou. Beleza?
Luzia, bem, como eu falei, essas coisinhas que não estão na aula, eu não vou responder na live, mas eu posso te responder como você descobre disso aí. O, o dessert e o desert, todas essas diferenças de pronúncia você pode ou procurar já vídeos que tenham na internet, ou utilizar a ferramenta do Merriam-Webster, ou o próprio computador mesmo. Abre o Cambridge Dictionary, que ele mostra embaixo como é que é